Esportiva, começando no pique, galera. Sextou. Zé Roberto, nosso auxiliar de estúdio, estava aqui dançando com toda emoção. Muito boa noite para todo mundo que está com a gente, ligadinho aqui no programa. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, boa noite. Você já melhorou daquele... Não, tô razoável. Depois a gente vai contar para o Flávio o que aconteceu nos bastidores. Tá bom. Não, posso ficar só pode ficar tranquilo. Não, é aquelas coisas assim. Então tá bom. Não, senão tava afastado aqui. Um desarranjo que não é emocional. Já não vou muito com a sua cara. E ainda o cara vai me passar coisa, então eu tô fora. O programa de hoje tem assunto para mais de metro. Destaque para o empate do São Paulo diante do River Plate. A surra sofrida pelo Flamengo diante do Independente Del Valle. Cadê o Celso para elogiar aqui o Flamengo? E a preparação das equipes paulistas para a sequência da temporada. Mas antes disso tudo, tem dicas para você. Muito bem, nós estamos de volta para falar da Copa Libertadores da América. Mesmo sem jogar há cerca de 6 meses, o River Plate fez ontem 4 gols no Morumbi pela reestreia na competição. Sorte o São Paulo que 2 desses gols foram contra e salvaram o tricolor de uma derrota feia. No Morumbi, o São Paulo recebeu o River Plate, que não entrava em campo há mais de 6 meses. Aos 9 minutos, o tricolor paulista fez uma jogada bem trabalhada pelo meio, que resultou no gol contra de Enzo Pérez, 1-0 São Paulo. Já aos 17, o time argentino reagiu. Borré recebeu o cruzamento do camisa 9 e, livre de marcação, empatou, 1-1. No segundo tempo, o River saiu em vantagem. Julián Álvarez bateu de primeira no canto superior de Volpi, 2-1. E 3 minutinhos depois, Reinaldo cruzou na pequena área, Armani espalmou para o meio, mas a bola acabou tocando em Angileri e foi para o fundo do gol. Tudo igual, final 2-2. Eu achei que o time correu, o time se entregou, a gente podia ter jogado melhor, podia ter vencido o jogo, mas o time não faltou espírito de luta, não. Faltou a gente ter um pouquinho mais de calma nas chances que a gente teve e não vacilar como a gente vacilou nos gols do River. Tinha que ter vencido o jogo e jogamos para vencer. Só que a gente não jogou contra qualquer time e eu acho que a gente teve mais chance de vencer o jogo do que o River. Muito bem. Olha, fazia tempo que eu não vi o São Paulo ter tanta sorte no jogo. O River dominou amplamente o jogo, amplamente, era para ter ganho a partida. O São Paulo, sim, quando o Fernando Diniz fala que não faltou espírito, não é verdade. Lutou, fez o que pôde, mas era claramente inferior, individualmente e taticamente. O River é o time que nos últimos 10 anos tem sido aquele com a melhor média de aproveitamento da América. Desde que ele caiu para a segunda divisão, aí subiu com o Almeida, o Gajardo assumiu o time, um projeto de trabalho. E ele tem sido o melhor time da América nos últimos tempos. Então era normal que até sentisse um pouco 6 meses sem jogar, mas quando você automatiza as coisas, a coisa funciona muito bem. E um time que não precisa correr, se matar, porque ele está automatizado, ele sabe o que faz taticamente, ele não se desgasta tanto. Então foi um resultado, obviamente, para a classificação não foi bom para o São Paulo, mas para aquilo que foi em campo, nossa... Foi muito bom para o São Paulo, era para ter perdido o jogo de ontem e agora o São Paulo tem que se virar com o LDU, né? O River é um mundo à parte. Então, e o São Paulo deu alguns azares aí, mudando de lado. Ele foi jogar em Juliaca, nem a LDU nem o River vão jogar lá. Então aí o São Paulo já tem problema. Quando o River jogou com a LDU, ele jogou com o time reserva, que ele estava numa decisão de campeonato argentino. Então o LDU ganhou do River lá na Argentina, lá em Quito, coisa que normalmente não ganharia. Mas enfim, o São Paulo vai ter que se virar, vai ter que ganhar lá em Quito se quiser alguma coisa daqui para frente. Olha, Flávio, eu não concordo dessa vez com nada do que disse o Diniz na coletiva, né? Exceção feita à vontade de ganhar, óbvio que o São Paulo teve, entrega isso sim, mas no mais, ele falar que o São Paulo teve mais oportunidades, discordo. O River, que não jogava uma partida há 6 meses,
vinha treinando só desde 10 de agosto, dominou o jogo, comandou o jogo. É verdade que tem uma equipe qualificada, como disse o Flávio, a equipe que individualmente é muito melhor que o São Paulo. Individualmente, coletivamente, é um time que está mantido aí como base há 3 anos. Tudo isso tem que ser levado em conta, sim, isso eu não descarto. E aí, na coletiva, a coletiva ela foi um pouco extensiva, eu acabei acompanhando, o Diniz ele fala que o São Paulo não tem muito que lamentar o empate, porque empatou com o vice-campeão da Libertadores, que até os minutos finais era o campeão da última Copa Libertadores da América. Muito mais que o Flamengo também naquela Jogou final. Muito mais. Tudo bem. Mas eu acho que não tem que lamentar mesmo. O que o São Paulo tem que lamentar foi a derrota em Juliaca para o Binacional. Porque se o São Paulo tivesse vencido lá, o que vão fazer, e já fez, por exemplo, o River e a LDU vão fazer, ganhando do Binacional... Mas aí vai ganhar em Lima. Esse é azar. Mas indiferente, Flávio, indiferente. Do Juliaca você pode jogar com ele no inferno. Você tem que ganhar do Binacional. Eu até concordo, mas você joga... O São Paulo perdeu para o Altitude. Mas quem pensa... Não, Flávio, aquele jogo... São Paulo lembra do primeiro tempo? Era para ser 5-0 no primeiro tempo. Mas então, não foi capaz. Aí você faz diferença. Jogar na Altitude... Mas Flávio, não. E lá não é nem altitude, Flávio, ela foge de qualquer coisa. Se você pegar um Bolívar, você ainda pode falar que é o time tradicional, de camisa de Libertadores, você acrescentar altitude nele, tudo bem. Mas o Binacional não dá. Eu concordo, mas por exemplo, é que os outros não vão ter os 3 pontos que perdeu para o Binacional, se você coloca ele na conta do São Paulo, com o empate de ontem, o empate tinha sido bom. O São Paulo estava com 7 pontos. Estaria hoje com 7 pontos. Então, o resultado a se lamentar foi a derrota para o Binacional. E o São Paulo ontem esteve muito abaixo mesmo, o resultado ficou de bom tamanho. Bom, aí fica a pergunta para você de casa e também para o Flávio e para o Garrafa. O São Paulo vai conseguir se classificar na Libertadores? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Com esse futebol que vocês viram, com a sorte que também teve, vocês acham que dá para o São Paulo se classificar na Libertadores, Garrafa? Eu acrescento com o desenho que a tabela tem e com isso, com o que vem apresentando, com os adversários, espero estar completamente errado e aplaudir o São Paulo na próxima fase. Mas não dá, porque o São Paulo tem 3 jogos, começa a fase de volta agora, e ele só pega o Binacional em casa. Ele vai a Buenos Aires pegar esse timaço do River e tem o jogo em Quito contra a seleção, contra a LDU. Então, são 2 jogos extremamente difíceis, vai ter que decidir a vida com a LDU e se jogar o que está jogando, a altitude, partindo do princípio que o Binacional teve problemas na altitude, que dirá... Que o Binacional não é nem na Terra, né? Tudo bem, em tá Vênus, perto de Deus. Mas de qualquer forma... Não, é assim, basicamente é o seguinte, São Paulo, esquece o River. O River como diria Bruno Henrique, é outro patamar. O River, ele já está. O São Paulo vai jogar contra a LDU em LDU e tem que ganhar. Ganha. Eu espero que ganhe, vou torcer para que ganhe. É isso. O resto é resto. Binacional não tem. Binacional não tem nada. Eu também acho muito difícil, mas o São Paulo deu um vareio no LDU aqui, de repente consegue alguma coisa. É esse o jogo. O resto esquece. E aí, Flávio, fica uma pergunta, sem querer aqui, né, ficar já projetando, criando um clima, crise e tal. Se não passa na primeira fase da Libertadores, não adiantou nada essa pequena ascensão pós-pandemia, ou pelo menos na volta do futebol no período de pandemia, né? Porque aí o bicho vai pegar. Se não classificar, a pressão vai apertar muito. O que o São Paulo pode esperar? Você olha o time do São Paulo, friamente. O São Paulo é time para ser campeão brasileiro? Nenhuma chance. É time para ser vaga para Libertadores, né? Aí pegou um grupo terrível, difícil, né? Os outros tiveram essa vantagem de não jogar lá no céu. Aí ele é igual ao LDU, é isso. E o River está acima mesmo. O São Paulo não tem como encarar. Não é o São Paulo, nenhum time brasileiro tem como encarar o River. Dentro da normalidade não tem como encarar. O River é muito melhor. Então não adianta, isso aí tem que ser realista. Quem está em casa pode votar pelo WhatsApp 11 99479 1633, mandar sua mensagem aqui pra gente, tá? E vote lá no site gazetesportiva.com. Hora de girar a nossa equipe de reportagem. Começamos pelo Thiago Salazar, que chega com as informações do São Paulo e a repercussão desse empate ontem do River Plate. O pessoal por aí está confiante na classificação? Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, é inegável que o empate ontem no Morumbi abalou a confiança dos São Paulinos. Tanto aqui dentro, com pessoas que eu conversei, quanto com torcedores, amigos. É claro que todo mundo ainda acredita, mas empatar no Morumbi abalou sim a confiança, não tanto pelo resultado, como disse o Flávio, até que é um resultado normal contra o River Plate,
mas é pelo fato do time agora ter LDU e de novo o River Plate, ambos fora de casa e agora com a pressão de ter de conseguir o resultado. Fico alento, o que muito São Paulino disse para mim, Michele? Pelo menos contra a LDU, foi quando o São Paulo mostrou talvez o melhor futebol nessa temporada. Muita gente tem aquela apresentação contra a LDU no Morumbi como algo a ser seguido por aqui. Então, em tese, time o São Paulo tem para ir lá no Equador, não tem torcida mesmo, segura a onda da altitude e consegue o resultado. Porque depois sim vai ficar difícil, é o River Plate lá na Argentina. E quem não enfrentou o River Plate ontem, Michele, fez um jogo treino aqui hoje com o pessoal do Sub-20 no CT da Barra Funda. E as boas notícias, Daniel Alves e Rojas, os dois apareceram no gramado, trabalharam com bola. O Daniel Alves, para quem não lembra, teve uma fratura no braço agora no final de agosto. E o Rojas não joga desde outubro de 2018, por causa de seguidas lesões no joelho. Então ambos ainda estão na fase de transição, não tem uma previsão de retorno, mas aí já estão numa nova etapa, apresentaram essa evolução aí. E quem sabe em breve podem ficar à disposição do Fernando Diniz. Michele? Beleza. E aí, meninos, o que vocês acham aí? O Flávio falou para esquecer o River, mas a partida contra o River ela fica de fundamental importância, porque para tentar compensar a perda de pontos, é claro, você vai, pô, eu mas, concordo, né? quando eu falei eu entendi, porque a vaga é dele, porque a vaga é dele, uma vaga é dele. Mas se conseguir alguma coisa lá, ótimo. Mas sabe, gerar muita ansiedade lá, não vai acontecer nada. Não, mas também não pode tomar de muitos gols, né? Porque depois daquele negócio... O que eu disse foi o seguinte, esquece o River no sentido tipo assim, o River já está classificado. Não gera ilusão para isso. O São Paulo vai se classificar, tem que ganhar da LDU em LDU. Ganhou, muito provavelmente vai estar classificado. O River, pô, legal, chegar lá, ganhar um jogo, empatar, será maravilhoso. Mas meio que esquece o River. O River é outra conversa. Deixa o River quieto e todas as suas. Por exemplo, Daniel Alves. Se o Daniel voltar, se tem alguma dúvida, é primeiro LDU ou é primeiro River? Acho que primeiro é LDU. Primeiro LDU. Então joga todas as forças nesse jogo e depois pro River mesmo, que não deve. São Paulo iria a 9, a LDU ficaria com 6. Isso. Né? Depois a LDU tem que jogar. Depois a LDU vai jogar com o binacional, deve chegar a 9. O São Paulo pode parar com o River. E aí no último jogo o São Paulo tem o binacional e a LDU tem o River. É isso aí. Em River. Em River. Então, Por isso que eu falo, se o São Paulo, ele além de cumprir esse papel que é fundamental, como você bem disse, de vencer a LDU e arrancar pelo menos um empate no Monumental, já é alguma coisa. E dá até moral, né? Mas é meio que assim, o River eu desencanei. Sim. Deixa o River. Ganha da LDU, que aí praticamente está classificado. E outra coisa, aumenta a pressão em função do papelão que o São Paulo fez no Campeonato Paulista. Aí você não passa da primeira fase da Libertadores, a vida do Diniz vira um inferno. Mas só para eu entender, o time do River Plate, ele é tão melhor assim que o time do São Paulo? Não, ele é tão melhor assim que qualquer time brasileiro. Tipo assim, é 10 o River e o São Paulo aqui no número? 6. Tá. Isso, e não é só ele, não. Ele ganha de qualquer um que ele pegar hoje, eu estou falando dentro da normalidade, né? Se fosse, por exemplo, turno e retorno, não tinha nenhuma chance. O River é 10, São Paulo o Flamengo do Jorge Jesus teve seríssimas dificuldades, ganhou a Libertadores, é verdade, mas ganhou em 3 minutos a Libertadores desse River. Sem desmerecer. Mas se você olhar o jogo, não conta a história do que foi. Não conta, exatamente. Não foi, mas foi sorte, né? Teve sorte. Faz parte da vida e sorte do futebol. E foi o time bem pensado. Mas se você olhar o jogo, o River foi melhor do que o Flamengo. É um baita time e tá organizado, tá há muito tempo junto. O problema do São Paulo não é o River, não é um empate, foi esse binacional, velho. Olha, vamos pra minha querida Zona Leste. O Jonas Campos está no Parque São Jorge e traz as novidades do Corinthians, que tá de folga nesse final de semana. Ô, Jonas, o Diego Coelho ganhou um importante reforço para a partida contra o Sport? Quem é? Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Sim, Michele, um grande reforço aí para o duelo contra o Sport na quarta-feira da semana que vem, que ganhou o técnico Diego Coelho, que é o atacante Jô, centroavante, já que o Corinthians conseguiu efeito suspensivo para contar com o centroavante Jô no duelo da próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Jô pegou 2 jogos de gancho por aquele ato hostil, né? Foi assim chamado, em cima do Diego Costa, zagueiro do São Paulo, no clássico disputado no estádio do Morumbi. Cumpriu já um jogo contra o Bahia. O Corinthians agora consegue o efeito suspensivo. Esse recurso ainda vai ser julgado. O Jô pode ainda pegar esse jogo de gancho posteriormente, mas pelo menos para o duelo contra o Sport tá liberado. Vai para o jogo, até porque na última partida contra o Bahia o Coelho
precisou improvisar, né? O homem mais avançado ali no setor ofensivo do Corinthians foi o meia Matheus Vital, nenhum centroavante de origem, e agora o Jô está de volta. O Otero, que vem sendo destaque nessa equipe do Corinthians, também estará presente no duelo contra o Sport, provavelmente na equipe titular mais uma vez, só que pode preocupar mais pra frente, porque hoje saiu uma pré-lista de convocados da seleção da Venezuela, ainda não é a lista definitiva, mas o Otero aparece nessa lista e caso ele seja de fato convocado, ainda teremos essa confirmação. Ele perderá jogos contra o Santos no dia 8 de outubro, Ceará dia 11 e talvez o duelo contra o Atlético Paranaense no dia 14, dependendo aí da logística da volta. Mas contra o Sport, semana que vem, força máxima aí para esse Coringão do Diego Coelho, um pouco mais tranquilo depois da vitória da última quarta, Michele. Beleza, Jonas, obrigada. Que fase essa do Corinthians, né? Vai fazer, entra com um recurso, né? Com efeito suspensivo, faltando só um joguinho, já cumpria mais um, e aí eu não sei, o Flávio pode até me esclarecer. De repente, como vai ter um novo julgamento, pode até apenas ser ampliada, corre até esse risco, mas não tem quem pôr, então o efeito suspensivo vem em boa hora, o Corinthians tem sérios problemas, a volta do jogo, que ainda não é o jogo que se espera, mas vai ajudar já muito o técnico Coelho nesse final de semana. Esses tribunalecos, a coisa mais ridícula do futebol. Olha que o futebol brasileiro tem muita coisa ridícula. Os tribunalecos, eles não merecem o menor respeito. Primeiro, eles não tinha nada que se intrometer numa coisa que aconteceu dentro de campo, e o árbitro não viu, ninguém viu, tinha até VAR, ninguém viu, e eles foram lá se meter para aparecer. Aí mete 2 jogos no cara, que é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Não deveria nem poder fazer isso. No máximo uma multa, uma advertência e tal. E aí depois eles dão efeito suspensivo. E aí vai deixar... Ridículo, ridículo. É prejuízo enorme para o Corinthians. Você vai dizer, mas ele não deu. Não deu. Isso, tem coisas, quem tem que resolver é o árbitro, não é tribunaleco. Porque esses tribunalecos, eles são passionais. Eu sempre falo, se aquele caso Fluminense e Portuguesa fosse ao contrário, tudo que aconteceu com o Portuguesa acontecesse com o Fluminense, o resultado do julgamento seria o mesmo? Óbvio que não. Então não dá para você levar esses caras a sério. Mais uma vez vamos acionar o Thiago Salazar, que chega agora com as informações do Palmeiras. O Salazar, quer dizer que o Verdão perdeu por lesão um jogador que não tinha sido sequer contratado? Que história é essa? É isso mesmo, Michele. Agora a gente está aqui em frente à Academia de Futebol do Palmeiras. A situação é o seguinte, Michele, o Palmeiras estava muito interessado em contratar o argentino Marcelo Herrera, que joga lá no São Lourenço. Ele tem só 21 anos de idade, é uma baita revelação. O São Lourenço estava pedindo 5 milhões de dólares, quase 27 milhões de reais, e o Palmeiras ali estava pechinchando, mas estava de fato interessado e prestes a contratar o jogador. E aí, olha só o destino. O Ángel Romero, ex-atacante do Corinthians, que hoje defende o São Lourenço, acabou acertando, segundo o Diário Olé, lá da Argentina, acabou acertando uma pancada no Herrera, no treinamento de hoje, e fraturou um osso da perna do Herrera. Ou seja, agora esquece, né? Praticamente impossível que o Palmeiras mantenha essas conversas, pelo menos por enquanto, né? Deve dar uma segurada, deve dar uma esfriada. Uma fratura de perna não é algo simples. Enfim, o rapaz que estava prestes a vir jogar no Palmeiras, Michele, por causa do Romero, ex-Corinthians, não vai ser dessa vez. Nossa, tava até falando que zica, não, Garrafa? É complicado, o cara tá fazendo planos, vai trocar de país, vai vir para um clube aí com potencial até de repente título de Libertadores. Ia vir, né? Ia vir, tava nessa iminência e agora tem esse problema. Coitado, aí o negócio vai travar, né? Mas faz parte, é chato, mas faz parte, né? Isso aí é muito triste, né? É a vida do cara, tava se planejando. Pô, do São Lourenço pro Palmeiras era um passo gigantesco. Sim. São Lourenço não é nem grande na Argentina, de médio para cima e tal. É o time do Papa, o maior status. E aí vinha pro Palmeiras, poxa, mudava de patamar, mudava de vida. Mas estava muito adiantada, será? Bem gatilhado. O Palmeiras falava muito nele, né? Tinha que parar de jogar, então. Não, acho que quando tá muito assim... Não estava firmado. É do jogo, Michele, não tem jeito. Saber que tipo de fratura foi também, precisa ver, mas de qualquer forma adiou, né? Eu lembro uma vez aconteceu isso com o Luizão. O Luizão estava vendido para a Alemanha e jogou uma partida e se estourou. Era Dortmund. Dortmund, é isso. É ruim, né? Triste, é muito triste. Olha, vamos falar de novo de Libertadores, né? O Flamengo foi a Quito encarar o Independente Del Valle e tomou uma surra histórica, aquelas para esquecer, sabe? 5-0 fora o baile. Aconteceu uma coisa meio chata lá em Quito.
Quantos gols o Flamengo levou do Independente Del Valle, Jorge Jesus? 5. Peraí, eu não entendi. Quantos que foram, Gabigol? Ah, tá. Pois é, amigos. O atual campeão da Libertadores foi até a altitude do Equador e perdeu feio. Moisés Caicedo marcou o primeiro na jogada trabalhada. No segundo tempo, o Preciado fez esse golaço de fora da área. E vê se não perde a conta não. Gabriel Torres anotou o terceiro. Aos 35, Sanches mandou a letra, belo gol. E pra fechar o caixão, Beder Caicedo arriscou de fora da área e tá lá. Placar final, Independiente Del Valle 5, Flamengo nada, 0. Meu Deus. O dia que os goleiros entenderem que jogar de vermelho é um pecado, porque gente, queria referência, todo goleiro de vermelho se ferra. O Fábio Costa se ferrou com o Rogério Ceni, o Cássio quando jogou de vermelho também, na seleção. Não põe vermelho. Tinha uma estatística da FIFA que, você enxerga o vermelho que o goleiro nunca numa decisão de pênalti, um goleiro de vermelho pegou um pênalti. Então, é óbvio, porque é uma referência muito grande. Você tá olhando para baixo, você vê o vermelho. Agora, isso à parte... Tem que botar verde, sim. Isso à parte. Claro que 5-0 assusta, claro que 5-0 é fora do padrão, né? Mas o Del Valle é um baita de um time, é um timaço. O Flamengo não perdeu para um time qualquer, não. Ele já tinha dado um vareio no Corinthians aqui, lembra? Com o time do Carille. Então era para ser um 5-6 e o Corinthians... Você não tá aliviando pro Domi, não, né? Pro amiguinho do Guardiola, não, né? Só para saber, né? O que tem que ver o Domi com isso? Não, é que você, quando o Domi chegou, porque é o seguinte, não, porque o Domi viveu com o Guardiola, tá? A mãe do Ronaldo viveu com o Ronaldo desde que ele nasceu, né? Por isso que ela joga bola. Sim. Aí só chegou o dia que veio o Domi, né? Que tava trabalhando nos Estados Unidos. Não, ele conhece tudo, é do Guardiola e tal. Mas tô falando, a mãe do Ronaldo conhece o Ronaldo desde que ele nasceu, é por isso que ela joga bola. Não, mas ele conhece mesmo, você duvida do conhecimento. E ele tá fazendo lambança desde que chegou. Qual e aí lambança? o senhor... Qual lambança? Qual lambança? Você acha que isso foi culpa dele? Isso foi culpa dele? 5, você acha que não? Culpa do Domi? Não, você acha que ele não tem responsabilidade? Não, tem a parte dele, mas eu ia boleirada. Se fosse o técnico brasileiro, você ia arrebentar e esculatear arrebentar. Agora, como é o Domi lá da turminha do Guardiola, você tá aliviando? Não, o Guardiola é outro, não dá nem pra falar sobre o Guardiola. Sim. Quando nós estamos falando de futebol brasileiro, não fala com o Guardiola, não mistura. Isso. O time do Flamengo, primeiro, tá mudando o conceito tático e o jogador brasileiro tem uma dificuldade para fazer isso, que é complicado. Segundo, ele já mesmo falou que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, ao contrário dos argentinos, os times argentinos, todos, eles não estavam treinando, mas voltaram em condição física perfeita. O time do Flamengo voltou num bagaço físico terrível. O Domi fez algumas mudanças radicais e pode ter exagerado, verdade também, tem a parte dele. Mas jogador não foi responsável, estão com uma dificuldade tremenda de entender o básico do futebol. Não tão, o Jorge Jesus trabalha mais bola, ele trabalha mais espaço. E os caras estão com uma dificuldade de entender horrorosa. Demonstra por que muitos deles na Europa fracassaram. E por que mudar aquilo que vinha dando certo? Pergunta pro Flamengo. Pergunta pro Flamengo. O Flamengo que contratou mas tudo ele bem. foi contratado para fazer esse trabalho. Lembra que o Marcos Braz... Você lembra que o Marcos Braz foi lá e tal, fez uma pesquisa? Então, eles queriam o Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal tem uma maneira de trabalhar. O Domi tem outra maneira. E aí eles contrataram o cara para fazer o trabalho que ele está fazendo. Mas cometeu um grande equívoco. Então, ou seja, não é a direção do Flamengo. Não, mas o cara veio para fazer esse trabalho. É mais ou menos eu te contratar para... Eu tenho uma rádio. Eu contrato Osmar Garrafa e quero que você trabalhe de cantor. Você não é cantor, acho que não. É isso. Ele tem o sistema de trabalho dele e os caras sabiam exatamente o que ele ia fazer. Não, mas ele é o dono da verdade? Não, ele tem o sistema de trabalho dele. Fazer. Ele desmanchou tudo o que o Jesus fez. Mas ele nem conhece o nosso futebol. Ele desmanchou tudo o que o Jesus... Aí é que tá. O Flamengo foi lá. Mas quando chegou aqui... Gente, o cara quando chegou aqui, não, porque o Domi é amigo do Guardiola. Ele trabalhou junto com o maior técnico da história do futebol, o cara que revolucionou o futebol, que mudou o patamar do futebol. Portanto, ele conhece profundamente o futebol. Se eu fosse falar, o Guardiola ia ter que se adaptar também. Só que aí, ele é contratado para fazer o quê? Usar o sistema próximo do sistema do Guardiola, que é o que o Ramires usa, que é um monte de gente usa. Ele foi contratado para dar continuidade naquilo que o Flamengo não foi, não. Se fosse para dar continuidade ao trabalho de Jesus, não é o Domi. O Domi tem um sistema de trabalho. Você trabalha com o maior PhD do mundo. O cara, o maior monstro, então não sei o quê. Aí você é contratado, o cara fala, só que eu não quero que você trabalhe com o motorista do Guardiola. Então vou contratar o motorista do Guardiola, que trabalha com o Guardiola. O Aldax contratou uma vez o churrasqueiro do Mourinho. Mas isso é outra coisa. O Domi, ele veio para fazer o trabalho... O problema é o seguinte, que eu tô querendo dizer o seguinte, quando é um brasileiro, os caras descem o pau. Aí o estrangeiro aqui, o Flávio colocou culpa na altitude. Ao contrário, quem desce o pau
brasileiro é você. Eu você não. que queria derrubar o Thiago Neves. Eu não. Eu nunca quero derrubar a pessoa. Eu nunca quero. Eu defendo o senhor queria o Thiago. Ele queria o Thiago Nunes. Ele queria Thiago Nunes, Corinthians na zona de rebaixamento. Por isso que você queria. Eu defendo o treinador. Você que ataca. Não, defender. Você nunca me viu atacar. Eu nunca pedi cabeça do treinador. Você nunca vai me ouvir. Eu peço cabeça de cartola, eu não gosto de cartola. Pro senhor, o que é do outro lado do oceano é muito melhor. Você livra a cara do jogo. Não, mas isso sem dúvida. O que é do outro lado do oceano é sempre muito melhor. Ou você acha que tem comparação? O futebol brasileiro tem comparação com o Brasil fora? De qualquer lugar da Europa. Você está generalizando. Nós não temos bons profissionais aqui. Generalizando, não. Então tá bom. O Domi é melhor do que todos os técnicos brasileiros. É só isso que eu acho. O Flamengo que achou. Foi eu contratei o Domi. Errado. Foi o Flamengo que contratou. Pergunta pro Marcos Braz. Achou errado. O Flamengo nem procurou. Nem procurou. Toda sexta-feira. E eu acho que é legal. Eu gosto. Independente Del Valle 5, Independente Del Valle 0, né? Não, o Del Valle, você vê como é que são as coisas. Sempre tem alguma coisa útil. A empresa Del Valle está lançando chocolate a partir de hoje. Muito bom. Olha, já que o assunto é Libertadores, vamos aos resultados dos outros jogos de ontem. O Barcelona de Guayaquil perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 2-1. O Guarani do Paraguai goleou o Tigre por 4-1. O Racing da Argentina recebeu o Nacional do Uruguai e foi derrotado por 1-0. O Defensa e Justiça bateu o Delfim por 3-0. E o Celso Cardoso comemorou a vitória do Boca por 2-0 diante do Libertad lá no Paraguai. Ele comemorou tanto que está sem voz, hoje não conseguiu trabalhar. Acontece. Enfim, ontem também teve Copa do Brasil. Resultados na telinha. O Juventude venceu o CRB por 2-0 lá em Caxias do Sul. No Clássico Carioca entre Botafogo e Vasco, melhor para o time da Estrela Solitária, que venceu por 1-0 com gol de Matheus Babi. Não sei. Babi. E os jogos de volta acontecem na próxima semana, beleza? Olha, tem o WhatsApp da galera já? Chegou? Não, o São Paulo não se classifica para Libertadores e arrisco que dizer que o Palmeiras chega na final. Bruno Villamariana. Boa noite, amigo. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que o São Paulo não se classifica. Tem concorrentes fortes como a LDU e o River Plate. E está tropeçando já até dentro de casa. Abraço, Thomas Morumbi. Abraço, meu querido. Tá sócio também, sempre mandando vídeo pra gente aí sem camisa. E ó, hoje teve convocação da seleção brasileira para os 2 primeiros duelos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Brasil vai enfrentar a Bolívia na Arena Neoquímica, na verdade é na Neoquímica Arena. Os antes já ficam escrevendo o nome errado. É Neoquímica Arena, dia 9 de outubro. E o Peru, o Brasil também vai enfrentar o Peru lá em Lima no dia 13. Nossa, pertinho, né? Um do outro. E tem novidade na lista do Tite, veja. Os goleiros são Alisson do Liverpool, Santos e o Everton. Na defesa, incluindo laterais e zagueiros, estão Danilo, a grande novidade Gabriel Menino, do Palmeiras, Alex Telles, Renan Lodge, Thiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio. O meio é composto por Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Por fim, no ataque, estão Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Richarlison. Nós buscamos uma série de informações importantes a respeito do Gabriel Menino. Ele vem jogando, sim, no meio-campo da equipe do Palmeiras, porém sendo utilizado também como lateral. E ele teve, eu acho que 7 jogos na posição. É isso, Kleber? 7 jogos. Participou 7 jogos importantes na posição. Ele teve na base, nós temos que buscar essas informações, a sua formação como lateral também. Essa condição de um novo talento surgindo junto com outros todos, numa posição importante que nós temos, e complementando. Em termos táticos, eu vou te responder agora de uma pergunta que me foi feita a respeito do Dani Alves jogando no São Paulo, no meio-campo, se havia um prejuízo. E eu falei que o Dani Alves fazia uma função de armação no São Paulo, que também era uma função que ele exercia na seleção. O inverso serve para o Gabriel Menino. Ele trabalha no centro, vai jogar como lateral, porém a sua função ofensiva vai ser de articulador dentro da seleção, similar ao Palmeiras. Bom, aí eu pergunto 2 coisas para vocês. Vocês gostaram da escalação do Tite? Concordam com essa escalação? E não é prejudicial para o menino desenvolver uma outra função?
Mas ele explicou Vinha aí, fazendo né? isso Não no é Palmeiras exatamente também, né? uma outra função, ele já jogou assim, ele começa de trás, mas ele faz a articulação, como o Daniel Alves fazia, ele colocou o Tite, colocou assim, jogou com o Palmeiras outro dia, jogou vai bem. queimar ele? A explicação do Tite, ela exatamente vem aí para responder esse seu pensamento, a sua indagação. De que o menino fez 7 jogos já no Palmeiras, que ele exerce, assim como o Daniel, essa função por dentro também, quando é necessário. E assim, foi uma convocação mais emergencial, até pela ausência do Daniel. Mas gostei demais, se não vai chegar... Tem que pegar a oportunidade, né? Pô, o garoto, se precisar de terceiro goleiro, ele vai também. Sensacional, sensacional. Gostei, o Everton também. E agora, olhando ali as carinhas dos jogadores ali, eu tava pensando aqui, né, rapaz? Ele já viu a seleção brasileira, você olhava assim, só estrela. Se você pegar aí mais da metade desses convocados, mandar esses caras dar uma volta no shopping, tem gente que não sabe quem é. Muitos deles tiveram muito pouca vida aqui no Brasil, né? O próprio Roberto Firmino jogou no Figueirense, passou meio despercebido, veio para a Alemanha. O próprio Richarlison jogou pouquinho aqui. Mas são os melhores, são os caras que estão acostumados a jogar pegar o pesado mesmo lá, o jogo duro, o jogo pesado. Então, tá tudo certo. É o melhor possível para a seleção. É a safra que realmente ela eu não acho nem que seja ruim, é que não acabou nessa realidade. Hoje os caras eles vão outra realidade. Eles vão embora rapidamente. O Gabriel Menino daqui a pouco. Agora com essa convocação, então, nossa senhora. Patrick de Paulo não tá aí porque é mais difícil a função dele, mas vai daqui a pouco também. Bom, e é claro que a convocação da seleção brasileira não seria unanimidade entre a crônica esportiva. O nosso colega Benjamin Bach fez uma postagem nas redes sociais reclamando da ausência de Marinho na lista do Tite. E o atacante Dudu, que é do Palmeiras e está cedido por empréstimo ao futebol árabe, fez um comentário polêmico neste post. Abre aspas para o Dudu, né? Nem sempre vão os melhores. E aí, vocês acham que isso é ressentimento do Dudu? Bom, tem um fundo de verdade também, né? Mas se bem que vocês sempre reclamam que não tem jogador bom, o Dudu não merecia um lugar na seleção? E quanto ao Marinho também não merecia um lugar na seleção? Talvez está se referindo no lugar de quem? Esse é o ponto. E o Dudu Bota os atacantes aí, olha, vai pôr no lugar de quem? E o Dudu está se referindo, talvez, até no momento que ele teve aqui no Palmeiras e não foi lembrado pelo Tite. Mas o Marinho merecia, né? Marinho? Vocês elogiaram o Marinho aqui. Gente, Marinho, uma coisa é futebol brasileiro, outra coisa é lá fora. Marinho não tem a menor condição de jogar na seleção brasileira. Menor condição, imagina. Se não é assim, bota os atacantes aí, vai jogar no lugar de quem? Do Firmino, do Cebolinha, do Neymar, do Richarlison. Não tem como. O Marinho é o melhor jogador do futebol brasileiro, talvez hoje, junto com o Thiago Galhardo. Mas é só isso. Tem 30 anos e não dá. Não tem... Você pode, eventualmente, numa homenagem, imagina. Nós estamos pensando na Copa do Catar, não dá nem imagina. O Marinho, agora que ele se destacou, e tá legal. Não estou criticando hoje, não. Hoje até está jogando bem. Dentro de campeonatos menores, sem o nível de competitividade da Europa. Não dá. Não há nem vai tirar o Richarlison, no caso, ao Marinho, mas tem jogador de 30 anos, você tem que estar pensando lá na frente, você traz o menino, que é um cara que você pode projetar, vai dar maturidade para ele. E o Dudu também faz a mesma coisa. A posição de ataque. Aí é que tá. Ele está precisando de lateral, está procurando. O Renan Lodge rapidamente teve uma oportunidade. Sim. Tem algumas posições que o Brasil está mais carente. Mas no caso aí de atacantes, não tem problema. Olha, infelizmente, casos de violência e intimidação a jogadores são comuns no futebol brasileiro. Em 2016, por exemplo, o CT do São Paulo foi invadido por dezenas de pessoas que ameaçaram e agrediram atletas. E o que o tricolor conquistou depois disso? Absolutamente nada. Agora, a bola da vez é o Corinthians, que já tem um longo histórico de atos deploráveis contra os atletas. Veja na reportagem de Thiago Salazar. Pressão, correria, intimidação. O elenco do Corinthians viveu momentos de pânico no último domingo no aeroporto de Guarulhos. Se esses caras não melhorar, nós vamos embastar na vida deles todo jogo. No Corinthians ser sempre é cobrado, agora ser pressionado, ser intimidado, ser ameaçado, isso não faz parte da torcida do Corinthians, infelizmente. Fazia já anos que não acontecia isso. Para falar a verdade, foi uma emboscada. E não parou por aí. A esposa de Cássio precisou desativar seu perfil em uma rede social e o filho de Fagner, de apenas 10 anos de idade, chegou a ser ameaçado. Obviamente que os jogadores estão muito assustados, muito tristes, eu também. O pior de tudo, talvez não seja nem o dia e sim posterior, as redes sociais ficam ameaçando familiares e os próprios jogadores, muitas vezes funk, mas é ridículo. Nas redes sociais não se tem dono. É ridículo, mas infelizmente não é novidade. Isso não ajuda em nada,
né? Deixa ainda mais temeroso, né? Os caras com medo, né? Não se resolve assim. Depois do que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, muitos torcedores tiveram receio de que Cássio pudesse pedir para deixar o Corinthians. Afinal, em 2000, a torcida também não perdoou os principais jogadores do time e muitos deles acabaram negociados. O time acabou sendo desfeito, fui para a Inter de Milão, o Ricon foi para o Santos, o Edilson para o Flamengo, mas enfim, nunca ajuda, isso nunca ajuda, essa pressão, invasão, querer agredir os atletas. E principalmente, né, o Cássio, que é ídolo, conquistou tudo com a camisa do Corinthians, e o próprio Fagner, né? O Fagner com a família. Em 2006, outra eliminação corintiana na Libertadores, por pouco não terminou em tragédia. Os torcedores paravam a gente no farol, batia no vidro, cobrando, né? Na própria saída mesmo do treinamento. Aquele episódio aqui no belo estádio do Pacaembu foi tão grave que depois daquilo a diretoria do Corinthians colocou o time para treinar fora do estado de São Paulo, tudo para evitar o contato com os torcedores do clube. Naquela oportunidade, o Corinthians perdeu Carlitos Teves. Em 2011, foi a vez de Ronaldo e Roberto Carlos serem alvos do fanatismo descontrolado e optarem por outro caminho. 3 anos depois, cerca de 100 torcedores invadiram o CT do Corinthians. À época, o então presidente Mário Gobi chegou a dizer que Paulo Guerreiro foi esganado por um deles. O tempo passa, as cenas se repetem e nada acontece. A verdade é que atos como o do último domingo seguem sendo relevados pelas autoridades. E no Corinthians, dessa vez ninguém saiu. Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, resistiu, não foi embora, mas mandou o seu recado. Nós não devemos nada pra ninguém. Pra ninguém. Pois é, né? Mas eu acho que com a vitória do Corinthians sobre o Bahia deu uma tranquilizada na situação. Teve até um telespectador aqui que mandou uma mensagem para mim no Instagram e ele fala que ele concorda com o Flávio porque os torcedores que foram lá, eles não tinham, ele não conseguiu identificar, e eu também depois não identifiquei, a roupa da torcida organizada. Então não estava escrito assim, sei lá, Gaviões e tal, mas eu acho que até porque eles chegaram meio de surpresa e quiseram chegar de surpresa, não sei. Eles foram avisados, né, na hora certa. E aí também concordaram com essa questão, né, de como eles sabiam exatamente que horas, né, que ia chegar, né, então... Bom, basicamente é o seguinte, mas não resolve, eu acho que isso não resolve. De tanto conversar com os jogadores e tal, é o seguinte, cada vez mais, o cara ele vai cada vez mais querer cair fora. E também o Corinthians vai ter mais dificuldade de contratar jogadores. Cada vez mais os jovens vão querer jogar lá fora e não jogar aqui. Porque eles sabem que esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, não acontece nada. Não tem nada, não acontece nada. A posição do Andrés foi muito tímida, ele parecia que estava com medo dos caras, e talvez tivesse mesmo. Então, sabe, como não acontece nada, o cara não vai estar se sujeitando a isso. Esses caras são trabalhadores, são pais de família. Os filhos deles estão vendo isso acontecer. Foram mexer na rede social de esposa de Cássio, de filho do Fagner. Então, cara, por que ele vai se submeter a isso? Ele pode ir em outro lugar. Vai jogar em outro lugar, vai trabalhar em outro lugar. Enfim, e é culpa do clube que dá o respaldo a isso. Por isso que eu sou muito fã do Paulo Nobre. O Paulo Nobre chegou e limpou. Falou, aqui não. E você lembra o que mudou, o que aconteceu no Palmeiras. É isso. Esse tipo de coisa não vai mudar nunca. Para mim é coisa que vem de dentro do clube, ninguém me tira isso da cabeça. E acabou. Esses caras convivem no dia a dia. Você vai ter que dar satisfação para esse tipo de cara? Não vai dar satisfação nenhuma. Então os caras, cada vez mais, eles vão afastar os jogadores. Pode ter certeza que na primeira oportunidade os caras caem fora do Corinthians. E penso assim, né, que isso não é uma exclusividade do Corinthians. Então, se você está pensando, e também não é, e também aconteceu recentemente, acho que foi no esporte, não foi no esporte, teve uma confusão, foi esporte lá em Portugal, não mas foi? Mas foi com o presidente, foi um Mas rolo, enfim, né, o alvo foi o presidente, mas não é uma exclusividade do Corinthians. Aliás, domingo no Mesa Redonda, a gente preparou uma reportagem, um material muito especial, falando de aspecto emocional, falando sobre ser ou não ser caso de polícia, sobre redes sociais, e mostrando que, repito, não é uma exclusividade de pequenos grupos de corintianos. Não é? Porque você conversando com a maioria dos corintianos aqui, ninguém em nenhum momento, né, culpou o Cássio, é contra o Cássio ou o Fagner.
Porque todo mundo sabe quem é corintiano de verdade, sabe o que o Cássio representa no clube. Não dá para entender, por exemplo, com o Cássio aconteceu o que aconteceu. Com o Cássio, com nenhum jogador, mas principalmente com o Cássio. Com qualquer ser humano. Os grandes times do mundo, as grandes organizações do mundo, isso não existe. Esses caras não existem. Já ouviram falar de torcida uniformizada do Barcelona, do Manchester City, do Real Madrid? Não tem. As coisas são feitas pela torcida. Você chega no estádio, se você for um estrangeiro, você participa dos mosaicos e tal. Não tem esse negócio de grupeiros, privilegiados, nada disso. Isso não ajuda em nada. Ao contrário, só afasta famílias, essa coisa toda. Então, isso é uma das coisas que o Brasil precisa se civilizar se quiser ser um futebol de ponta novamente. Bom, falando em Corinthians, a gente volta a fazer contato com o Jonas Campos, direto do Parque São Jorge. A vitória da última quarta diante do Bahia parece ter acalmado, né, os ânimos por aí, né, Jonas? Essa pressão deu uma sumida, né? Com certeza, viu, Michele? Clima muito mais tranquilo depois dessa vitória de quarta-feira contra o Bahia. Vale lembrar que uma semana atrás, exatamente, o Thiago Nunes estava sendo demitido do comando técnico do Corinthians. No último domingo, o Mesa Redonda mostrou com exclusividade aquele protesto no aeroporto internacional de Guarulhos. E agora essa vitória contra o Bahia traz sim mais tranquilidade e ajuda bastante a diretoria, porque o Coelho já é declarado abertamente que o Coelho não será efetivado, mas que o Corinthians, dando uma resposta, mudou nitidamente a postura no meio de semana contra o Bahia. A diretoria ganha mais tempo para buscar esse novo treinador com mais calma, né? Então o Corinthians tem mais tempo para estudar, analisar o mercado, o Coelho fazendo o trabalho dele, o time respondendo dentro de campo, a diretoria ganha esse tempo, isso é extremamente importante. O mercado está complicado em relação aos treinadores, o Corinthians estuda possibilidades, inúmeras especulações, está até lembrando a situação dos name rights, né? Muita especulação, nenhuma informação ainda concreta, tá difícil tirar alguma coisa também da diretoria do Corinthians. O mistério está no ar em relação a esse novo técnico, mas com o Coelho fazendo um bom trabalho, o time respondendo, mudando de postura e agora ainda tendo uma semaninha também para voltar a campo, só na quarta-feira da semana que vem contra o Sport na Ilha do Retiro, certamente o clima está muito mais tranquilo por aqui, Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. E a tendência com vitória é ficar assim, né? Agora só tem que escolher um treinador para o Corinthians. Eu vou fazer uma perguntinha para eles. O Coelho, vocês acham que tem como se manter técnico do Corinthians? Ele merece uma chance, na opinião de vocês, ou não? Não dá para saber. A vitória de... Você manteria o Coelho como técnico do Corinthians? Não. Quarta-feira foi uma vitória bem enganosa. Eu poderia ter empatado, poderia ter perdido. Foi ok, ganhou, mas assim, não é um técnico. E nem é isso que o Corinthians quer. Agora já. E não que o Coelho não mereça uma oportunidade como profissional. Todos merecem. Mas não sei se ele mas está nesse momento, respondendo a sua pergunta, nesse momento não. O Corinthians não precisa, não é agora, o Coelho que está fazendo falta. Se for ganhando, vai ficar. A gente sabe como é que isso funciona. Claro. Aliás, se tivesse perdido já na quinta-feira, domingo, já teríamos o técnico. E o Dunga? O Dunga não trabalha há muito tempo. O Corinthians tem um sério problema de mercado nesse momento. Se você olhar para o mercado, você tira os técnicos empregados. Aí você tem dois técnicos aí que foram comentados, mas estão fora de cogitação, que é Filipão e Rogério Ceni. São dois técnicos que têm ligação com rivais do Corinthians que ficam fora da lista. Aceita. O Filipão aceita. Mas seria um grande, no meu entendimento, seria um grande equívoco para o Corinthians. Porque perde... Assim... igual Flávio, o Mano foi conhecendo o futebol, igual a situação do Mano. Ele vai para lá ele já vai para lá com dias contados. Hoje é aniversário do Oswaldo Brandão. O Brandão foi campeão com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo. Exato. Eu acho que é uma questão de chegar. Mas o Felipão tem uma marca muito forte. Pode ser, mas ele de qualquer forma... Perde 2 jogos, já vira o inferno lá dentro. E se ganha 2 jogos? Ganha 2, mas a hora que... o Marcelo Oliveira no Atlético e no Cruzeiro. Mas com esse elenco você sabe que não vai muito longe. Eu não estou aqui fazendo crítica ao Felipão, não. Acho que o Felipão tem potencial para resolver o vestiário do Corinthians. O cara é campeão do mundo. Não, vestiário não, resolve qualquer coisa, pô. O cara é campeão do mundo. O Felipão dá, o Rogério Ceni não dá. Isso sim. Eu acho que o Rogério, eu não vejo. Quer dizer, isso é coisa do Rogério, mas eu acho bobagem. Eu acho que o cara é profissional. Não, mas o próprio Rogério não quer. Não, ele não quer, mas eu acho bobagem, porque se o cara é profissional, tem que ir, pô. O Rogério tá caminhando ainda. Você é profissional do futebol, não quer jogar. Mas ainda também não seria o momento do Rogério. Também talvez não. Isso eu concordo. Isso aí. Vamos falar do São Paulo, direto do CCT da Barra Funda. Ô, Salazar, o Tricolor
também tá de folga na tabela no final de semana? Tá todo mundo de folga, menos o Palmeiras e o Santos, é isso? É isso aí, Michele, vai. Já que a gente falou que a situação tá tão difícil do São Paulo, vamos dar um pouquinho de otimismo aqui pro torcedor tricolor. O São Paulo tem sexta, sábado, domingo e segunda para se preparar para o duelo contra a LDU pela Libertadores, jogo decisivo, um mata-mata na fase de grupos. Isso porque essa 11ª rodada do Brasileirão, o São Paulo já jogou. Foi aquele jogo antecipado contra o Atlético Paranaense, o São Paulo venceu por 1-0. Então é isso, Michele. O empate abalou a confiança por aqui, mas o São Paulo agora tem esse final de semana livre para descansar, colocar a cabeça no lugar, se preparar para essa decisão contra a LDU na terça-feira. Essas são as notícias de hoje, daqui direto do CT da Barra Funda. E antes de eu parar de falar do São Paulo, eu vou deixar aqui um pitaco aí na discussão de vocês sobre a seleção brasileira. O Flávio falou do Cebolinha, do Neymar, do Jesus. Eu concordo que esses caras têm que estar lá mesmo, mas no lugar do Rodrigo, dava para ir o Marinho dessa vez, hein? O Flávio acha que não, né? Nossa Senhora. Não, é claro que são opiniões, né? Para mim, é comparar... Nossa, meu Deus do céu. O Rodrigo é um jogador no futuro enorme. O Marinho é um jogador veterano que agora está jogando alguma coisa. Não dá nem para comparar. Eu acho que, claro que, óbvio, isso é a opinião do Flávio, a do Salazar. A minha opinião não vale mais que a dele. A opinião não se discute. Não. Mas é que, pra mim, não dá nem pra colocar no mesmo patamar. É outro tipo, nossa. Um é um jogador jovem, de um potencial enorme, jogando na Europa e chegou à vontade. O outro é um jogador veterano que chegou agora no centro, tá numa boa fase. E você, nesse momento, você fazer comparação jogador a jogador, ela pode caber, mas eu começo a imaginar como seleção, a gente tem que pensar lá na frente, no futuro, o que vai acontecer. O momento do Marinho, tá muito legal, tá? Mas o momento máximo do Marinho é inferior ao momento mínimo do Rodrigo. Bem. Mas por isso, não é assim, entendeu? A seleção tá retomando agora as atividades, já tem um grupo pré-definido, você vai começar a dar oportunidades para quem? Para quem tá chegando com potencial de permanência. Não. Marinho, gente. Aí não, né? Tá dando brincadeira, né? Para, pô. O Salazar, tudo bem. A gente conversa depois na redação, Salazar. Vamos falar a verdade. O programa estava seguindo, o senhor está querendo colocar lenha na fogueira aqui. Vamos seguir o programa, vai. Bom, enquanto Corinthians e São Paulo ganharam uma folguinha na tabela nesse final de semana, o Santos vai tentar a 5ª vitória no Campeonato Brasileiro domingo, diante do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E o técnico Cuca tem um desfalque importante para essa partida. Boa noite para você, Michele, e para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos está terminando a sua preparação para enfrentar o Botafogo domingo no Engenhão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E depois de uma maratona de jogos e de praticamente não conseguir pensar no time titular e optar pelo descanso, o técnico Cuca tem um tempo um pouco maior para trabalhar nessa semana. O Santos empatou com o Olímpia do Paraguai terça pela Libertadores na Vila Belmiro, empate em 0-0. E aí teve a folga do elenco na quarta, um treino de começo da semana ainda não tão pegado ontem, na quinta-feira, um treino forte nesta sexta e o treino de véspera no sábado. São 3 treinos de verdade dessa vez para a preparação contra o Botafogo, algo que vinha sendo raro nas últimas semanas. A grande novidade no Santos deve ser Caio Jorge. Atacante está recuperado do Covid-19, talvez não como titular, mas como opção no banco de reservas. Enquanto isso, Soteldo, camisa 10 da equipe, principal jogador contra o Olímpia na terça, está suspenso e também está convocado para a seleção venezuelana para 2 amistosos em outubro. Ele desfalca o Santos contra Botafogo e depois vai desfalcar lá na frente contra o Corinthians. É uma chance para a Cuca começar a pensar nesse time sem o seu camisa 10. Deve jogar Marinho, o atacante Raniel e pela esquerda Lucas Braga ou Arthur Gomes, substituindo o Soteldo. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Mussete, sem o Cavanhaque. E aí? O Santos vai pegar um adversário que está numa posição pior do que merecia. O Botafogo está jogando um futebol legal, é gostoso ver o Botafogo jogar. Merecia coisa melhor, mas vai ser um jogo legal. O Santos vai para cima também, talvez seja o melhor jogo da rodada. O Santos está fazendo assim, a gente gostar demais de ver o Santos, o trabalho. Bom, eu gosto demais do Cuca. O Santos tem muitos problemas e nas adversidades o Santos tem tirado coelhos da cartola, né? Nada a ver com o coelho do Corinthians. Não é nada a ver, mas tá. Mas o Cuca seria um bom treinador para o Corinthians. Sim, se ele não tivesse no Santos. Esse é um o cara tem experiência.
precisa de um treinador de peso lá, né? E o Cuca... E tanto é prova, você vê... Podia ser o Guto Ferreira. Você não quer um treinador de peso? Você é um brincalhão. É um fanfarrão, ele é um brincalhão. Tem Guardiola, tem Guardiola. O Flamengo tem Guardiola e tem segurando Guardiola. para não chamá-lo de gato fogueteiro, mas hoje o senhor tá um verdadeiro gato fogueteiro. Brincadeira. Tá de brincadeira. Muito bem. E agora, chileno, nós vamos falar com quem? Com o Salazar de novo? Salazar de novo, quem não tem folga e entra em campo domingo é o Palmeiras, encara o Grêmio do Renato Gaúcho e é lá em Porto Alegre o jogo. O Luxemburgo já definiu o time titular para esse duelo, Salazar? Michele, agora eu não vou provocar ninguém, não vou causar nenhum tumulto por aí. É isso aí, Michele. Vamos dar uma olhadinha na escalação do Palmeiras? Algumas dúvidas para essa escalação, alguns jogadores com problemas, desgaste físico, trauma, enfim. O Palmeiras deve pegar o Grêmio fora de casa, lá no Sul, às 4h no domingo, com Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. No meio de campo, Patrick de Paula ou Ramires? Vamos ver se o Patrick vai ter condições. Ao lado de Bruno Henrique, Gabriel Menino e o Rafael Veiga deve substituir o Lucas Lima. Na frente, Rony, e aí mais uma dúvida, William ou Luiz Adriano, que também sentiu esse desgaste. Esse é o provável Palmeiras, ainda com algumas dúvidas, para pegar o Grêmio, que está numa fase brava lá também, Michele. Boa, Salazar. Gostaram da... Não, mais que a escalação, é um jogo que pode mexer diretamente com o Corinthians, porque pode colocar de repente, acho que é até de forma prematura, mas apertar mais a pressão em cima do Renato, coisa tá feia, a primeira grande crise do Renato lá. Sim. E o Corinthians, por que se dá um pouquinho de tempo pro Coelho, como a gente estava falando aqui? Porque daqui 2, 3 semanas pode ter técnico no mercado. A batata do Renato tá bem assada lá, não a ponto de ser demitido, mas a coisa tá feia pro Renato, é um jogo interessantíssimo esse Palmeiras e Grêmio aí, Flávio. E legal a volta do Felipe Melo, né? Porque depois ele pode seguir em termos de Libertadores. Acho o Felipe um baita jogador, um líder, faz toda a diferença ter o Felipe Melo em campo. Voltou, a posição é dele. Tá, para perguntar pro Salazar se o Everton, como é que é? Se o pessoal ficou feliz com a convocação? O Gabriel Menino, Se o Gabriel Menino ficou feliz com a convocação, Salazar, você sabe de alguma coisa? Pô, deve estar soltando rojão, né? Salazar, quem tá passando atrás de você aí? Olha aí, que saiu alguém, hein? É um menino passando aí atrás. Olha, não, Salazar, fala aí, fala aí. Michele, aqui tá passando, os jogadores, né, estão saindo aqui, diversos, aqui o Patrick de Paula parou até para atender alguns fãs. Mas, Michele, o Gabriel Menino e o Everton convocados para a seleção brasileira, Matias Vinha convocado para a seleção do Uruguai. O problema nisso daí é que eles vão ficar de fora do jogo contra o Botafogo e do clássico contra o São Paulo. E talvez também do jogo contra o Curitiba. Então esse é o lado ruim. Mas você acha que alguém fica infeliz porque foi convocado? Vamos ouvir o que o Gabriel Menino falou sobre isso. Me surpreendi sim. Sabia que ia ter a convocação hoje, né? Claro que a gente sonha ser convocado, mas eu não esperava ser tão já. Então só tenho que agradecer a Deus, né? Por ele ter me dado essa oportunidade e tem agora agarrar com as duas mãos. O Everton já conversou bastante comigo, falou que eu posso contar com ele e também o Jesus também, que eles conversam muito quando os dois vai juntos convocados. Então acho que com eles eu vou me sentir bem lá. Quer que eu entregue? Valeu, Salazar. Brigadão. Bom final de semana pra você. Engraçado, né, Flávio? Você vê, há 2 semanas aí, mesmo depois do título do Palmeiras, o pessoal pedindo a cabeça do Vanderlei. Ó o Palmeiras, campeão paulista, né? Jogadores na seleção brasileira, jogadores sendo revelados. Tá devendo? Não jogadores, é o jogador que o Luxemburgo inventou, né? Entre aspas, foi buscar lá embaixo. Entendeu? Então, mérito do Luxemburgo. Exatamente. Né? Então, enquete, São Paulo vai conseguir se classificar na Libertadores? A maioria respondeu que não. 77% dos votos. Ah, que pena. Sextou! Olha, mesa redonda, domingo, 21 horas. Tá muito especial o programa, né, Flávio? Nossa, vem aí o candidato da oposição de São Paulo, Roberto Natel, e vem Luiz Fabiano. Aí sim, hein? Valeu, gente.